As mídias sociais transformam o cotidiano. E essa verdadeira revolução na forma como as pessoas e instituições se relacionam está apenas começando. E na política, o que está acontecendo agora e o que poderá acontecer? Esse é o tema da nossa conversa com Nino Carvalho, consultor em marketing digital. Seja bem-vindo, Nino. Obrigado. Nino, o que são exatamente as mídias sociais e como elas estão mudando a vida das pessoas? Tá. Muitos acreditam que as mídias sociais existem até há mais tempo que a internet, né? Mas se convencionou se chamar as mídias sociais dessas ferramentas do mundo digital, do mundo na web, na internet, com foco em relacionamento, interação entre marcas e pessoas. Como é que era antes, então, antes da era digital e agora? Isso é interessante porque nesse chamado mundo 1.0, né, antes da internet, o relacionamento era muito de mão única, né? A organização ou a marca, um político, um artista, qualquer coisa nesse sentido, falava, publicava um anúncio numa revista, colocava alguma coisa num rádio e a gente, espectador ou leitor, ouvia passivamente. No mundo 2.0 a gente tem a capacidade de interagir com outras pessoas e com essas marcas. Isso muda tudo. Isso muda também na política, na forma como a política vem sendo praticada no Brasil. Bom, depois da retomada do período democrático, da plenitude democrática, que se deu aí por volta de 85 e culminou com a Constituição de 88, a política mudou também e continua mudando. O que você destaca como uma grande revolução na maneira como fazer essa participação popular na política hoje? Olha, também isso é bem interessante, né? Está sendo feito de uma maneira extremamente, vamos colocar propositalmente dessa forma, promocional. Então, em termos de política, as mídias sociais estão sendo usadas como mais uma ferramenta de eu falo, você escuta, de promover a minha marca para eu eventualmente ser eleito, por exemplo. A forma que eu vejo como correta, vamos dizer assim, é utilizar esse potencial de capilaridade das redes sociais, de alcance das ferramentas de internet para verdadeiramente incluir o cidadão nas discussões políticas, para se mudar a forma como uma organização funciona, evoluir o país, tentar de fato transformar a sociedade com essa participação ativa do cidadão. Essa é uma evolução realmente. Agora, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral impôs uma multa a um político porque no ano passado mandou uma mensagem via Twitter fora do período eleitoral, digamos assim. Sim. Como você vê isso? É interessante, até já demos entrevistas também sobre esse caso, né, em particular. As mídias sociais, a internet, mudou tudo o que a gente está acostumado no mundo. Educação, compras, relacionamento com políticos e por aí vai. E está todo mundo sendo afetado dessa maneira. Então, toda a área legal também está tendo problemas de adaptação, né? Então, é normal, como esse primeiro movimento, eu olhar em como eu vou punir, como eu vou vetar, como eu vou censurar, que é o que tem sido feito. Eu acho que isso é uma maneira muito reativa e compreensivelmente uma reação de uma, quer dizer, amedrontada no sentido de que a gente reage agressivamente quando se vê acuado, mas a gente vai evoluindo e a própria justiça vai começar a tentar entender de uma outra forma as mídias sociais, porque começa a ficar um pouco cinzento, né? Isso é uma propaganda política, isso aqui é de fato um relacionamento com o cidadão, isso é uma inclusão social do cidadão na decisão política. Vai ter muita polêmica ainda para se discutir nesse sentido. A justiça eleitoral ela não age de ofício, ela só age se provocada. Você não teme que, por exemplo, o uso do Facebook pelos políticos, mesmo pelos eleitores, seja denunciado e aí a justiça eleitoral vem a intervir proibindo no sentido de limitar o espaço de comunicação? Acho muito complicado. Você vê que outras, né, vamos pegar aí
China, por exemplo, um país altamente avançado em termos de controle. Mas onde existe a censura cruel em cima do Exatamente, né? Então, mesmo um país como China, que tem essa censura cruel, que é avançado no sentido que eu digo de ser muito, quer dizer, evoluiu muito nessa área de censurar, né? Não que isso seja bom, mas ele é muito experiente nisso. Não consegue censurar as redes sociais, nem limitar, como deveria ser feito. Mas digamos também que nos Estados Unidos, os Estados Unidos também não são considerados um país em que o cidadão seja totalmente livre de ser bisbilhotado, ser investigado ali, até por órgãos que são... FBI tem inclusive um software para isso, né? O Carnivore, que eles chamam. Então, mesmo nesses... Ficam todos com medo, então? Não, na verdade, eu acho que é uma tentativa vã você tentar limitar, censurar, bloquear, criticar Facebook, Google, etc. Então, na verdade, foi o que eu falei, isso é uma reação muito ainda embrionária de tentar se controlar, e eu vejo também nessas decisões de órgãos como, quer dizer, qualquer órgão ligado à justiça, se utilizar melhor dessas ferramentas para discutir. Vem cá, então a gente como Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, é nosso papel censurar? O que vocês... Vamos trocar uma ideia e vamos ver como é que a gente chega num consenso aqui. Eu vejo mais isso, né? Uma participação, algo mais conjunto, uma conversação para se chegar a um denominador comum. Eu acho que talvez seja mais por aí, em longo prazo, certamente. Agora, existe um outro fato que chama a atenção. Há indícios de que a televisão está perdendo espaço para a internet enquanto entretenimento. E isso muda também a política? Olha, muda bastante. A televisão tem quase todos os lares brasileiros, né? É uma ferramenta muito potente, muito utilizada. Você vê como é que é disputado o espaço político, né? A unhas e dentes ali, né? Um espaço muito limitado. Se você pegar esse único fator, né, limitação de tempo, quando eu começo a migrar para a internet, esse fator caro e disputado na TV convencional inexiste ou é extremamente rarefeito no mundo digital. De maneira que, se eu tenho 15 segundos na televisão, eu já vou ter 15 minutos, se eu quiser, 15 horas, 15 dias, 15 meses no mundo digital. Então, eu acho que essa migração... Porque o cidadão domina mais o tempo, o seu tempo, ele disciplina o tempo. Escolhe o que ele quer e mais. A gente está também olhando para aí, né, não uma divisão, mas a gente está dividindo para integrar lá na frente a TV com a internet, né? Que quando começou aqui no Brasil era uma fortuna, poucos podiam ter, agora já é mais acessível ter uma TV que também tem acesso à internet. Então, é estranha essa brincadeira de eu separar para depois unir. De qualquer forma, eu acho, e tem alguns políticos já usando dessa maneira, eu vou para a televisão, consigo passar ali um pouco o meu recado, quer saber mais? Vamos lá para a internet que a gente continua conversando, né? Então, vai ser interessante ver como é que eles vão evoluir nesse aspecto, de que maneira que os políticos vão migrar para esse novo meio. Agora, você falou do exemplo da Finlândia, que na Finlândia a Constituição do país foi escrita com a participação popular através do Facebook. É fantástico, assim, uma evolução tremenda, né? Então, óbvio, né, assim, um país muito menor, talvez, né, muito, enfim, diferentes características em relação ao Brasil, por exemplo, mas começaram em 2009 nessa discussão, na verdade, e pouco tempo depois, junto com a participação ativa e aberta da população inteira, tá? Criaram sua nova Constituição. E mais que isso, a internet é um dever constitucional, um direito, perdão, constitucional, e parece que já entregam hoje mais de 95% essa promessa ou esse direito. Bom, aqui no Brasil, o marco regulatório da internet prevê o acesso como um direito do cidadão, mas ainda estamos longe de fornecer banda larga, né? Olha, sim, estamos longe do Brasil, tem várias complicações geográficas, financeiras, políticas, mas eu acho fantástica essa iniciativa. E o país é enorme, né? Exatamente, né? Quer dizer, você tem dificuldades que a Finlândia, né, do tamanho de Petrópolis, não sei exatamente, estou brincando aqui, mas muito pequena, não tem tantos desafios como no Brasil. Então, já me parece muito animador ver que o nosso país está interessado em colocar isso em pauta e levar esse tema muito a sério, né? Eu pude participar de umas discussões, né, uma ou outra,
do Plano Nacional de Banda Larga, né, que tem uma relação aí com esse desdobramento receita-marco regulatório, e fiquei muito animado de ver que havia, de fato, uma vontade de, vamos colocar, digitalizar o país, né? Isso é algo muito genuíno. Então, isso é extremamente animador e com essa força de vontade, eu acho que os outros desafios são mais fáceis de se superar. Você acha que a participação popular será francamente beneficiada com o acesso à internet? Olha, eu acho que a gente vai mudar o país. Eu acho que eu vou muito além, embora você esteja certo, de beneficiar a sociedade. Eu vou ser mais apocalíptico no bom sentido. Eu acho que isso vai ajudar a transformar o Brasil. Algumas iniciativas já existem, né? E aí não é por estar aqui, mas eu menciono em aulas regularmente iniciativas do Senado. Seu voto faz o Congresso, você no Senado tentando passar educação para a população, então pela internet. Então acho que é um pouco disso. Isso em longo prazo de fato vai ser fundamental para essa transformação que o Brasil está vivendo social e economicamente, vai ser potencializada ou de certa maneira suportada, apoiada por essa evolução em como o país e seus diferentes organismos públicos usa o mundo digital para incluir o cidadão nas discussões. Agora, você fez um levantamento também em que constatou que os políticos nem sempre recorrem e abandonam o acesso às mídias sociais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, isso é verdade e é natural, não é surpreendente. Usam na época da eleição... Uma pena, né? Uma pena. Eu costumo brincar que é um uso muito instrumental para, como se fosse querer fazer promoções para vender mais no Natal, uma empresa. Então, eu vou brincar aqui de redes sociais para poder ganhar os votos. Ganhei os votos, então, em outubro de 2010, por exemplo, eu parei de fazer internet, né? Então, compreensível, ruim, mas compreensível. Marcas privadas também cometem esse tipo de erro. Em algum momento, esse filtro ele vai estar muito mais natural e disseminado na própria população. Então, eu acho que o cidadão vai começar a perceber que, poxa, então esse cara que ele brincou me fez um monte de promessa, isso é da jogada. Eu quero trabalhar com algum político que consiga, ou que queira realmente, ao longo do seu mandato, 8 anos, 4 anos, sei lá quanto for, continuar conversando comigo e tantos outros para que a gente ajude ele e ele, de fato, nos represente na sua função pública. Nino, esse ano nós temos eleições municipais, onde serão eleitos vereadores, que muitos consideram a eleição mais difícil, porque exige muito corpo a corpo, e os prefeitos das cidades. Suponhamos que eu seja um candidato a vereador. Que tipo de conselho você daria para mim? Estou acostumado a ter esse tipo de abordagem de vereadores e prefeitos, né? E costumo expelir esses prospects, né, no sentido de trabalhar a marca dele na internet com a seguinte frase, fala assim, olha, eu vou ser muito útil para a gente começar um trabalho muito honesto, muito sólido, visando construir a sua marca e forjar relacionamentos verdadeiros com o cidadão, para você, em longo prazo, não só ser eleito, como manter a sua posição pública útil para o país, isso você olhando o horizonte mais distante. Se você quiser que eu te ajude para agora em 2, 3 meses, 4 meses que seja, usar as mídias sociais para colocar você lá e depois a coisa parar de brincar, não sou a pessoa para te ajudar. Até porque acho uma tarefa realmente hercúlea, né? Quer dizer, Nino, eu vou aqui precisar de você para que você, voltando àquela brincadeira, me ajude a vender mais agora em dezembro no Natal. Eu falei assim, olha, não vou conseguir, a gente tem que trabalhar um pouco mais longo prazo isso. Se você quiser ser eleito daqui a 2 anos ou 4, vamos conversar. Agora, daqui a 3, 4 meses, acho que a pegada não é por aí. Não acredito nessa abordagem. Como usar as mídias sociais para combater práticas como o clientelismo, por exemplo? Eu vou votar em fulano porque ele vai me arranjar um emprego, ele vai me conseguir uma determinada colocação, ou vai mesmo assim baixar o preço de alguma coisa que eu esteja interessado em comprar. A internet tem uma memória eterna, né? A internet nunca esquece. Então, essas práticas, elas vão, acredito, ser naturalmente filtradas, seja pela população, pela própria mídia, né? Quer dizer, pelo reflexo dessas promessas vazias, né? Ou então antiéticas, eventualmente. Então, quando eu procurar
fulano de tal no Google, né, José da Silva no Google, o Google, né, mecanismo de busca, a internet já me respondeu, olha, esse cara aqui, ele age dessa maneira. Né? Isso vai me ajudar a avaliar que tipo de voto que eu estou trabalhando. Então, eu acho que a forma como se faz candidatura política, né? Então, campanhas para eleição, no mundo 1.0, ela vai ser completamente revogada, negada, expelida e jogada para o espaço quando esse camarada com essa mentalidade migrar para o mundo digital. Talvez agora ele consiga ser eleito, é verdade, isso pode acontecer, mas acho que em médio prazo, longo prazo, ele está fora do mundo político. Eu queria que você comentasse um fato recente, o seguinte, no Rio de Janeiro, o cidadão está proibido, poderá ser preso se levar o celular para a cabine de votação. Uhum. Isso porque determinadas áreas dominadas pelo tráfico e pelas milícias estavam exigindo ou exigiram em eleições passadas que o eleitor fotografasse com o celular seu próprio voto. Isso não é um caso de uma mídia, de um instrumento de mídia social se voltar contra a própria liberdade do cidadão? Eu acho que essas formas todas, né, o brasileiro é muito criativo, então... E o marginal sempre vai na frente. Sempre vai. Da então, lei, né? Quer dizer, imagina, né? Então, eu vou proibir o celular, né? Porque em alguns casos há a possibilidade remota... Mas nesse caso tem que ser proibido. Mas aí que está. É muito difícil você controlar isso ou pegar alguns para Cristo. E vou dizer mais. Ótimo, consegui proibir o celular para você não tirar foto. Provavelmente haverá outras formas de se... Nossa, o celular está proibido, não está proibido câmera fotográfica? Não sei. Ou então eu vou levar aqui esse garoto fingindo que ele é meu filho, mas na verdade ele está só checando o que eu estou fazendo. Até implicar, e câmeras são tão diminutas, ou são tão pequenas que pode implicar até uma revista, imagino, eu não acredito nisso. E é revistado. Eu acho que, apesar de ser compreensível, tá? E pode funcionar nessa eleição, talvez, eu acho que isso é muito fácil de ser burlado. E acho que há outras formas de educação, de trabalho social para tentar evitar esse viés de milícia ou de qualquer influência ruim que seja para direcionar voto, né? Então, não é por aí, não é proibindo o celular que eu vou resolver esse problema. Agora, a democracia representativa, a tradicional, está sendo questionada porque há um estado tal de ceticismo, não só aqui no Brasil, mas principalmente em outros países, em que ela está sendo muito questionada, a representatividade está sendo questionada. Em que as mídias sociais e os meios digitais podem auxiliar no sentido de recuperar essa credibilidade? Isso é muito importante. Eu acho que, basicamente, 2 pontos são interessantes de a gente tratar. O primeiro é o controle, né? Então, a sociedade sendo controle, exigindo transparência, viu o sucesso que foi há pouco tempo o portal da transparência caindo de tanto acesso, né? Então, população interessada, tá? Então, acho que isso vai ajudar bastante. E o outro é o cidadão começar a se sentir mais atendido e realmente mais representado por quem ele colocou naquela função formal de representá-lo no governo, seja lá o que for. Então, eu acho, na verdade, que a gente consegue usar o potencial das mídias sociais para fazer com que, se eu estou no Senado, eu estou na Câmara, e eu tenho que votar a respeito de algo, em vez de tratar de uma maneira muito instrumental, política, de momento, né, aquela jogada para onde que estão me puxando, eu virar no meu Facebook e falar assim, pessoal, olha, amanhã tem votação sobre esse tema. O que vocês acham que eu devo fazer? Né? Eu estou aqui por conta de vocês, né? Vamos conversar. Para onde que eu vou? O que a gente vai tratar aqui? E essa discussão me influenciar. Então, eu observo que a gente está no momento de transição, que vai ter questionamento, vai ter censura, vai ter discussões polêmicas vão ser travadas, filtros naturais vão acontecer nesses processos e acredito que a evolução vai ser, posso estar sendo muito idealista aqui, mas acredito e espero que a evolução seja a gente chegar num estado que a internet seja usada para trazer o cidadão para ser representado nos diferentes setores públicos, né? Isso aí seria fantástico de a gente ver acontecer. Vamos aguardar por isso ansiosamente. Cidadania conversou com o Nino Carvalho, consultor em marketing digital, sobre mídias sociais na política.
Para você mandar suas críticas, sugestões ou copiar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.